Bom dia. Paz e bem. Meu nome é Mauro Lopes. Esse é o programa Paz e Bem. É o Paz e Bem de número 64. Hoje é quarta-feira, 16 de janeiro. Pois bem. Bom, deixa eu dar dois avisos importantes para começar. Primeiro, inscreva-se no canal Paz e Bem. Você pode assistir Paz e Bem. Nesse momento, você pode estar assistindo Paz e Bem pelo canal Paz e Bem ou pela TV 247. Nos dois casos, inscreva-se no canal Paz e Bem. Vamos fazer ampliar a ideia da paz e do bem. Talvez nunca tenham sido tão necessários, não é? Segundo aviso. Hoje, se você está assistindo esse programa, então hoje, quarta-feira, haverá no canal Paz e Bem ao vivo, com retransmissão pela TV 247. Então, no canal Paz e Bem ao vivo, às 5 horas da tarde, no horário de verão, haverá um encontro muito, muito especial. Você não pode perder. Faustino Teixeira, o professor Faustino Teixeira, lá de Juiz de Fora, talvez o maior nome do diálogo interreligioso aqui no Brasil atualmente, vai falar sobre a espiritualidade em Gilberto Gil, ou a espiritualidade de Gilberto Gil, ou a espiritualidade na poética de Gilberto Gil. Absolutamente imperdível, imperdível pensar junto com o Faustino, navegar, ouvir, escutar, poetar, musicar, surfar na espiritualidade de Gilberto Gil. Então, o programa hoje, uma entrevista, uma conversa com ele, especial, às 5 horas da tarde, ao vivo, no canal Paz e Bem, com retransmissão, horário ainda não está certo, mas à noite, provavelmente, certamente, pela TV 247. Então, hoje, Faustino Teixeira, a espiritualidade de Gilberto Gil. Ok, vamos lá. Ontem foi um dia muito marcado aqui no Brasil por este decreto do Jair Bolsonaro liberando a posse de armas. Eu, por uma questão profissional, como editor do 247, trabalhei em torno deste assunto praticamente o dia inteiro, muitas horas em torno dessa temática, deste assunto. É, na prática, uma liberação no porte das armas. A imprensa, especialmente a imprensa conservadora, fala em flexibilização, mas não é flexibilização, não, é liberação, porque um dos artigos deste decreto, o parágrafo 8º do artigo 12º, diz claramente o seguinte: em tese, qualquer cidadã de bem, com mais de 25 anos, pode requerer até 4 armas. Essa é a ideia geral do decreto. Mas lá neste parágrafo 8º do artigo 12, está dito o seguinte: não tem limite, pode ser mais. Basta o cidadão, a cidadã de bem, fazer biquinho para a autoridade e pode ter quantas armas quiser. Não tem limite. Então, não é uma flexibilização, é a liberação do porte de armas no país que nós assistimos ontem. Mais tarde, depois da cerimônia macabra lá no Palácio do Planalto, o Bolsonaro ainda soltou um Twitter dizendo que em breve irá reduzir a idade mínima para a posse de armas dos atuais 25 anos de idade. Então, jovens, cidadãos e cidadãs de bem poderão também ter porte de armas. Ainda mais jovem, né? Alguém de 25 anos é uma pessoa jovem, mas ainda mais jovens, talvez pós-adolescentes, terão direito à posse de armas. Legal no Brasil. Foi um dia terrível no país, um dia terrível, tenebroso no país ontem. Então é o seguinte: qualquer cidadão ou cidadão de bem, se achar que está precisando matar um sem terra, matar um sem teto, é só chegar lá para a autoridade,
né, algum representante do Moro ou das Forças Armadas e falar: estou precisando de mais arma, estou precisando de mais arma. Eu fiquei muito impactado. Isso reverberou no meu coração ao longo de todo o dia, à noite. Acordei com essa situação reverberando no meu coração, com uma reportagem da Folha de São Paulo, que eu retrabalhei para o 247, porque o mais importante estava escondido lá no meio. Estava lá no meio sem destaque nenhum. O mais importante estava escondido lá no meio. Uma repórter, uma jornalista da Folha de São Paulo, foi a um clube de tiro. Já tem mais de 500 clubes de tiro no Brasil, para que você tenha uma ideia. No ano passado, abriram-se 144 clubes de tiro, mais do que nos 4 anos anteriores. É o clima, né? É o clima. Já vinha sendo preparado. São 516 clubes de tiro até o final de 2018, legais, porque fora disso tem lá, milhares de clubes de tiro informais aí pelo país adentro, né? Então essa repórter foi lá visitar um clube de tiro na zona leste de São Paulo, ela nunca tinha tirado, foi fazer a reportagem do que é um clube de tiro, do que é atirar pela primeira vez, essa experiência. Então, ela chega, conversa lá com o proprietário e lá pelas tantas vai para o estande de tiro. Vai para o estande de tiro com um instrutor ao lado e o instrutor, então, dá as instruções sobre como ela fazia para dar o tiro com a pistola. E o sujeito reparou que ela estava nervosa, né? Ela estava meio trêmula. Aí vira para ela, olha bem para ela e fala assim: pensa no seu inimigo. A hora que eu li isso lá no meio da reportagem, eu falei: não é possível. Me revirou as entranhas. Pensa no seu inimigo. É isso a liberação das armas. Pensa no seu inimigo. A civilização do pensa no seu inimigo. O convite que esse instrutor fez para a jornalista é isto: coloca na ponta da arma o ódio ao seu inimigo. É interessante porque ela disse que virou para ele e falou: não, mas você não tem inimigo. E aí o sujeito retrucou: mas por quê? Você é santa? Este é o projeto de país que está no poder hoje, no qual uma pessoa que não tenha inimigos, ou que considere não ter inimigos, é uma santa. Ou seja, é uma pessoa ingênua, é um idiota, ou é uma farsante. Porque na cabeça do poder das elites do país hoje, do neofascismo, na cabeça do clã Bolsonaro, não existe vida sem inimigo. E o motor da vida é o ódio ao inimigo. E a posse de uma arma é a concretização da possibilidade de eu abater esse inimigo. Ou de eu me sentir empoderado, para usar uma palavra que já foi moda, empoderada, para, eventualmente, matar esse inimigo. Pensa no seu inimigo. Com uma sabedoria infinita que lhe era peculiar, Jesus diz aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele faz uma série de ditos no qual ele está propondo uma revisão da lei naquele tempo, talvez até no tempo de hoje também, né? Naquele tempo, a lei religiosa era a lei jurídica também, era a lei que regulava toda a vida da sociedade. Né? Estão querendo que isso volte agora. Aí Jesus diz o seguinte:
Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. O que Jesus está nos dizendo aqui? Que matar alguém nasce antes na cólera, no ódio, dentro do coração. Então, a arma, a posse da arma, é a expressão concretizada, coisificada deste olhar para a vida. O ódio nasceu antes da arma. O ódio carrega a arma. O ódio dá o tiro. Pensa no seu inimigo. Eu gosto muito desse monge aqui do século VI, Doroteu de Gaza. Tem um dito dele, também sempre me impressionou demais, um pouco na linha desta formulação de Jesus. Diz assim: é impossível encolerizar-se contra o próximo se primeiramente seu coração não se ergueu contra ele e se não o desprezou, julgando-se superior a ele. Então, é curioso, né? Porque Jesus vai dizer o seguinte: antes de matar, tem o ódio instalado no coração. E ele, o Doroteu de Gaza vai dizer o seguinte: não, antes do ódio, o seu coração se ergueu contra ele e o desprezou, julgando-se superior a ele. Então, é um processo, né? É um processo. O tiro que sai do cano da arma, do revólver, da espingarda, da escopeta, da metralhadora, sei lá do que, o tiro que sai é um processo, é uma sucessão de encadeamentos que acontecem no coração da pessoa e que, no nosso caso, no caso brasileiro, se transformou num processo social, né? Num processo que permeia o coração das pessoas a partir de uma dinâmica social, política. O ódio é social. O ódio é profundo, é íntimo, é pessoal, mas é social também. É igualmente social. Acho que a formulação de Doroteu de Gaza talvez merecesse até um reparo pelo que a gente observa, né? Talvez não seja que ele diz assim: é impossível encolerizar-se contra o próximo se primeiramente seu coração não se ergueu contra ele, e se não o desprezou, julgando-se superior a ele. Acho que há uma outra formulação aqui que é bem perceptível no Brasil a ele, que é: e se não o desprezou, julgando-se inferior a ele, não superior a ele. Há um sentimento evidente de inferioridade nesse ódio, que é personificado, personalizado e que é liderado hoje no Brasil pelo clã Bolsonaro, que é visível, né? Eles têm um sentimento de inferioridade em relação a tudo que é intelectual, em relação a tudo que é liberdade, em relação a tudo que é vida em liberdade, tudo que é pensamento. Então, acho que é um sentimento de inferioridade, mais do que um sentimento de superioridade, que alimenta esse ódio. Pensa no seu inimigo. É possível? Para mim é algo tão estranho viver a vida pensando no seu inimigo, mas é isso. Vivem pensando no seu inimigo. Vivem pensando no seu inimigo. Medo. Medo. Eles morrem de medo do sem terra, do sem teto, dos negros, dos gays, dos pobres das periferias. Eles precisam de armas porque eles têm medo. Muito medo. Medo que alimenta o ódio.
pensa no seu inimigo. Não, pensa no seu inimigo. Isso é o símbolo desse tempo no Brasil, desse tempo, não deste tempo em geral, deste tempo, da dinâmica deste tempo do poder atual, do neofascismo no Brasil. Gandhi propôs um outro caminho e propôs um caminho de não violência. Ele vai falar aqui, pegando pelo outro lado, né? A proposta de Gandhi é um caminho de não violência. A proposta de Gandhi é... Que inimigo? Não é pensa no seu inimigo, é que inimigo. Afinal, que inimigo? E isto é fundamental para quem quer fazer o caminho da espiritualidade de paz. E eu não penso no Jair Bolsonaro como meu inimigo. Não tenho ódio do Jair Bolsonaro. Quero que ele viva a vida dele, que ele seja feliz, que ele vai cuidar dos filhos, do neto. Só não quero que ele massacre o país. Não quero a morte do Jair Bolsonaro. Eles respiram morte. Os franquistas, os fascistas espanhóis tinham esse lema, né? Viva a morte. Pensa no seu inimigo. Isso é a tradução desse slogan, né, do Viva a Morte. E Gandhi, então, vai dizer o seguinte, neste livro dele, Somos Todos Irmãos, Reflexões Autobiográficas. A não violência e a covardia são incompatíveis. Posso imaginar um homem armado até os dentes sendo intimamente um covarde. A posse de armas implica um elemento de medo, se não de covardia. Mas a não violência verdadeira é impossível sem uma coragem verdadeira. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esse é tempo de coragem. E a coragem é dizer que a paz é possível. A coragem é recusar-se à posse da arma. A coragem é lutar decididamente contra o direito à posse da arma. A coragem é rejeitar absolutamente a ideia de que a vida possa se resumir à frase do instrutor do clube de tiro. De todos os instrutores de clubes de tiro. Porque este é o clima, este é o espírito. A vida pode ser a rejeição absoluta a esta frase. Pensa no seu inimigo. Um caminho de espiritualidade e paz rejeita completamente esta formulação. Um caminho de espiritualidade e paz é o contrário do caminho proposto daquelas covardes que se trincheiram atrás de armas, armados até os dentes. Um caminho de espiritualidade e paz é um caminho de coragem, de caminhar desarmados e desarmadas, de coração aberto, assumindo nossa fragilidade, propondo-nos a um caminho no qual um dito seria: pensa no seu irmão, pensa na sua irmã, pensa na humanidade, pensa no pássaro, pensa na flor, pensa na árvore, pensa no mar, pensa na poesia, pensa no abraço. Que dias, né? Que dias. Acho que vamos encerrar hoje com esse projeto, né? Acho que esse é um projeto para nós todos, né? Pensa no seu irmão, pensa na sua irmã. Acho que esse é um projeto de vida, de uma espiritualidade plural e de paz, de uma espiritualidade de paz e bem. Então, vamos permitir que
que esta energia, axé, esta paz, shalom, salam, que este desejo de paz e bem repouse em nossos corações. Espinha ereta, a mente quieta, o coração tranquilo. Então, respiração profunda. Vamos esvaziar nossa mente. Esvaziar nossa mente do ódio, esvaziar nossa mente de tudo. Esvaziar nossa mente até desse desejo, de todos os desejos. Esvaziar nossa mente e permitir que a paz repouse em nossos corações como um grande silêncio amoroso. Vamos lá? Se os pensamentos começarem a te perturbar, uma sugestão, recite um mantra. Escolha uma palavra e recite um mantra silenciosamente. Olhos fechados, fechei meus olhos. Vamos lá. Olhos abertos. Mais que nunca, paz e bem. Paz e bem.